Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Acredita no Senhor, livres mas com Deus comprometidos, a levar ao mundo a boa nova. Deus é nosso Pai, o mundo tem conserto, tudo mudará, se for do jeito certo. Deus é nosso Pai, o mundo tem conserto, tudo mudará, se for do jeito certo. E o jeito certo é Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao último dia do mês de julho, o 18º domingo do tempo comum. Nós somos alertados por Jesus sobre a sedução do consumismo, como que nos tornamos escravos dos bens, das posses. Somos chamados à liberdade, a vivermos como filhos e filhas de Deus. Vamos então acolher a palavra de Deus deste domingo, com muita alegria, buscando cada vez mais seguir o Cristo, sermos fiéis a Ele, assumirmos cada vez mais uma postura de amor, de desprendimento e nos tornarmos cada vez mais ricos aos olhos de Deus. Preparemos nosso coração para ouvir o Evangelho deste domingo. O Evangelho deste domingo é segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Quem irá proclamar para nós será Maria da Penha Vieira, com seu neto Pedro Luiz. Nada melhor para encerrarmos esta semana em que refletimos tanto sobre os avós. A vovó Maria da Penha, com seu neto Pedro Luiz. Vamos então ouvir com atenção a palavra de Deus. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão não faltará. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão não faltará. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois, mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens.
Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe diz: tolo, ainda nesta noite tua vida te será tirada. E para quem ficará o que acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. 18º Domingo do Tempo Comum. Tomem cuidado contra todo tipo de ganância. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, continuando a sua viagem para Jerusalém, Jesus vai instruindo os seus discípulos acerca dos valores do reino. A lição desta vez diz respeito à nossa relação com os bens materiais. A motivação vem pela interpelação que lhe é feita por alguém da multidão, um anônimo, que reclamava a partilha dos bens da herança, certamente um litígio de família. Ao se negar a agir como juiz nesta causa, Jesus revela que veio não para estas questões domésticas, mas para algo maior, para anunciar o reino. E Jesus então aproveita esta ocasião para mostrar o que é mais importante no reino. A ambição é como uma praga. A ganância destrói o coração humano. Quando a ambição, a ganância se aninham no coração humano, elas fazem estragos que comprometem a vida e a salvação de quem as alimenta e delas vive. Aos que medem o valor da sua vida e da sua dignidade pelo acúmulo de bens, Jesus adverte: mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do ser humano não consiste na abundância dos bens. Como precisamos repetir isso em alta voz, para um mundo, para uma sociedade que trilha sempre o caminho do acúmulo e do consumo. O alerta de Jesus se torna ainda mais forte quando ele diz: tomem cuidado contra todo tipo de ganância que leva à busca de acumular sempre mais. É um alerta para todos nós, para aqueles que têm e para aqueles também que são pobres, que muitas vezes se alimentam deste desejo de possuir cada vez mais, de acumular bens cada vez mais. Esta palavra de Jesus nos faz compreender melhor o livro do Eclesiastes, lido na primeira leitura. O autor parece pessimista e desiludido com a vida, chama tudo de vaidade, isto é, ilusão, sopro, vento, numa espécie de desencanto com a vida. Sua afirmação: um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. Esta afirmação parece traduzir exatamente isso, esse pessimismo do autor, Eclesiastes ou Coelho, como se diz também. Na verdade, Eclesiastes quer chamar a atenção para a realidade da vida, para aquilo que de fato vale a pena viver. Este texto de Eclesiastes fica ainda mais claro para nós com a parábola que Jesus conta. Nesta parábola, Jesus mostra a insensatez de quem pensa que sua vida é garantida pelos bens que acumula. É a tradução mais evidente do egoísmo e da avareza que isolam a pessoa em seu mundo, fazendo-a pensar que ela basta a si mesma. Pessoas que, assim, ajuntam tesouros para si, mas não são ricas para Deus. São Paulo adverte, escrevendo a Timóteo: a raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. E quantos nos deixamos infectar por esse vírus? Esta parábola do homem que teve uma grande colheita e, ao invés de compartilhar, de repartir, de partilhar com quem não tem, preferiu acumular, preferiu guardar para si. E o que aconteceu?
perdeu a vida sem aproveitar nada. O sistema que governa o mundo hoje é centrado numa economia que estimula o acúmulo e a riqueza. Leva o ser humano a prescindir-se do transcendente e a esquecer-se de que somos todos irmãos e irmãs, corresponsáveis uns pelos outros, pela vida e pela dignidade uns dos outros. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, o que explica a ganância? O que explica o acúmulo? Quantas pessoas que têm tantas coisas, às vezes até coisas simples, não são capazes de repartir com o outro? Ao contrário do que alguns pensam, isso não é desenvolvimento. Lembra o Papa Francisco que o desenvolvimento não deve se orientar para a acumulação sempre maior de poucos, mas há de assegurar os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. Está na Fratelli Tutti, 122, texto do Papa Francisco. Devemos então, meus irmãos e irmãs, nos deixar guiar pela palavra de São Paulo, lida na segunda leitura. Ressuscitados com Cristo, vocês devem se esforçar para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vocês devem desejar, buscar, aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Nós devemos nos guiar por uma conduta que esteja longe da imoralidade, da impureza, da paixão, dos maus desejos, da cobiça, que é a idolatria. Devemos nos tornar criaturas novas em Cristo Jesus. Esta é a grande mensagem. Devemos então ser ricos para Deus, não para este mundo. Que a palavra hoje proclamada, refletida, se torne gesto concreto na nossa vida. Cada um de nós faça sempre uma opção pela pobreza evangélica, que nos torna sensíveis à realidade do outro, que nos faz partilhar com o outro até mesmo o pouco que temos, para que todos tenham a sua dignidade e seus direitos respeitados. Como você tem vivido neste mundo em relação aos bens? Que esta palavra ajude você a crescer sempre mais na santidade. Amém. Chegamos ao final da nossa reflexão. Que o Senhor então nos conceda a graça de cada vez mais vivermos bem a sua palavra. Todos são convidados hoje a participar então na vida da sua comunidade. Não deixe de ir participar da Eucaristia. Terminemos então rezando. À luz da tua palavra, Senhor, pedimos-te neste dia que nos concedas assimilar a bem-aventurança da pobreza efetiva de espírito, para que não sucumbamos à idolatria consumista. Livra-nos, Senhor, da sutil sedução do consumismo, para que, livres da tirania monetária do ter e gastar, entendamos que a nossa vida não depende do monte de bens que acumulamos, mas das riquezas e dons do teu reino. Queremos, Senhor, partilhar o nosso pão com os outros, investindo os nossos haveres, tempo e carinho nos mais pobres. Assim seremos ricos diante de ti e alcançaremos o tesouro secreto da felicidade evangélica. Amar a Deus e aos irmãos. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Desposaremos a donzela pobreza e geraremos a irmã caridade, e não teremos quase nada na mesa, e pisaremos pés descalços no chão. Não mudaremos quase nada na terra, e pode ser que nada mude ao redor, mas para que o mundo seja um dia mais justo, semearemos a semente do amor. Simplicissimamente
ti. Partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão não faltará. Felipe, Conte comigo. Rufino, Conte comigo. Gil, Conte comigo. Ângelo, Conte comigo. Junípero, Conte comigo. Bernardo, Conte comigo. Elias, Conte comigo. Mansueto, Conte comigo. Boaventura, Conte comigo. Leão. Conte comigo.